Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso Diário de Fé. Hoje é um dia muito especial, minha gente. Recordamos São Lucas e, portanto, é o dia do médico. Parabéns a todos os médicos. E no dia do médico, dia de São Lucas, Lucas capítulo 10, de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. E se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado e minha amada, o evangelho de hoje Jesus envia 72 discípulos em missão como preparadores da chegada de Jesus às cidades e povoados. E Jesus diz que os enviava como cordeiros no meio de lobos, pois sabia que a missão seria difícil e perigosa. Jesus os envia de 2 em 2 às casas e não para sinagogas, formando as igrejas domésticas comunitárias. São as sementes do reino e tinham como missão curar os doentes e anunciar que o reino de Deus está próximo deles. Essa é a semente dessa igreja comunitária doméstica que estava sendo formada. Esta é a missão de todos os batizados, minha gente. Não somente dos padres, religiosos, religiosas. E como disse Jesus, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Seus discípulos são orientados por ele a não levarem bolsa, sacola, sandálias, nem cumprimentar ninguém pelo caminho, o que nos remete à ideia de cuidado. Porém, a missão e a fé devem ser maiores do que o medo. E como mensageiros da paz, ao entrarem em uma casa, deverão dizer: a paz esteja nesta casa. Esse será o sinal dos discípulos de Jesus. E eles deverão contar com uma boa vontade e acolhida nas casas que entrarem. Comeriam e beberiam o que lhes fossem oferecidos. Comer e beber na casa dos gentios era proibido pela lei do judaísmo, mas a partir desse convívio nas casas, vão se fortalecendo e se unindo às comunidades missionárias. Irmãos e irmãs, peçamos em nossas orações que o Pai envie operários para a messe, padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas e consagrados. Você, Ele nos chama, nos envia para levarmos aos pobres, oprimidos e excluídos a sua mensagem de paz, alegria e de vida. Lembrando que a missão não é fácil, que precisamos ser perseverantes, ter fé, força e coragem. O mundo oferece inúmeras possibilidades de nos afastar do caminho de Deus. Por isso precisamos ser fortes para vencermos o consumismo, a inveja, a ganância, o egoísmo e o desejo pelo poder. A vida do missionário deve ser diferente, contrária à vida dos poderosos. Deve ser uma vida de humildade, sem apego às coisas materiais. Não deixemos que o medo nos impeça de anunciar o reino de Deus no meio de nós. Reino que é vida nova, esperança para quem vive na pobreza, na violência, no vício, na prostituição e no pecado. Precisamos trazer essas pessoas para a luz de Deus. Amém? Agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo de água, porque lá do céu, sobre ele, sobre você, é claro, vamos invocar a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, enfermos, trabalhos, estudos e sobre esta água, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.